Márcio, como é que tu tá te sentindo nessa função que é um pouco diferente, né, em relação ao Campeonato Gaúcho, jogando mais solto, mais na frente, chegando mais dentro da área? Olha, estou me sentindo muito bem. Estamos trabalhando como a gente vinha trabalhando não só no gauchão, mas quando logo que eu cheguei. O nosso grupo é um grupo que se trabalha muito, todos os jogadores trabalham muito, trabalhamos mais de uma função, não só eu treino como volante, treino como segundo, treino na terceira função, treino do lado direito, treino do lado esquerdo. Então não só eu, como todos os atletas, eles trabalham em mais que uma função, para quando ser exigido, a gente tá adaptado àquela função. Então, estou me sentindo muito bem. Já joguei do lado direito na segunda, no gauchão joguei pelo lado direito, joguei pelo lado esquerdo e agora também. Então, o grupo é um grupo já que se conhece bastante. O Rogério sabe as características de cada atleta que pode render o máximo e eu estou me sentindo bem. Bom, Márcio, o quanto tu acha importante essa arrancada de 2 vitórias do Brasil para a campanha dentro dessa Série D, que é um tiro curto, né? Classificam 2 desses 5 da primeira chave. A gente pensa jogo a jogo, né? Primeiramente a gente teríamos que vencer fora de casa, pontuar, né? Na realidade, pontuamos, conseguimos uma grande vitória diante do campeão paulista. Até então não tinha perdido dentro dos seus domínios ainda, tinha jogado contra todos os times grandes de São Paulo e não tinha perdido em Itu. E a gente conseguiu vencer lá, um baita de um time. E depois pensamos nesse outro jogo, Cabo Friense, que chegou na semifinal do Carioca também, uma baita de uma equipe, uma bela equipe, jogadores experientes. E a gente conseguiu, diante do nosso torcedor, mesmo longe do Bento Freitas, fazer uma grande vitória. Agora a gente vai pegar o vice-campeão paranaense, que deixou os times grandes do Paraná fora. A gente sabe que é um outro jogo difícil, a gente pensa jogo a jogo, mas esse jogo vai ser mais uma vez difícil e a gente vai buscar pontos fora de casa também. Márcio, como jogador experiente, já passagem por muitos clubes como volante, tu percebe talvez que jogando como meia mais avançado nesse momento e já com uma experiência, tenha reinventado um pouco o teu futebol? Eu tô tendo um pouco mais de liberdade, né? De chegar um pouco mais na frente quando outras equipes eu não tinha. Tinha jogadores que jogavam mais na frente, então a minha função primeiramente era só marcar, né, e deixar com os jogadores mais da frente fizessem. E aqui no Brasil, o Rogério dá essa liberdade para mim chegar na frente, chegar na área adversária, e isso faz com que a gente apareça um pouco mais no ataque, né? Mas sem a bola a gente vem, não só eu, como a equipe toda, a gente é um conjunto, é uma equipe, não se tem só os meias que tem que chegar. O Washington chega, o Gleit chega, nesses últimos jogos mesmo, o Leite, o Washington chegaram batendo no gol. Então a gente tem uma maneira de jogar, todos marcam quando sem a bola, quando joga, todos jogam. Eu acho que isso é a força, a gente tem que marcar muito forte para a gente conquistar os nossos objetivos. O Raul, agora há pouco na entrevista, falou que é a Copa do Mundo para o time do Brasil. Tu pensa mais ou menos por aí? Tu falou também que vamos pensar jogo a jogo, passo a passo. É assim que o grupo está pensando? Sempre foi assim, não só hoje, mas como desde da segunda divisão. Acho que esse grupo foi formatado dessa maneira, pelo perfil dos atletas que veste a camisa do Brasil. E não é diferente, a gente tem que pensar jogo a jogo. Não adianta a gente querer pensar lá na 8ª rodada. A gente pode chegar na 8ª rodada e não valer mais nada o jogo. Como pode valer uma classificação, como a gente pode estar classificado. Então primeiramente a gente tem que pensar na partida seguinte, né, que agora é contra o Maringá, e buscar pontos. Só assim, quando chegar lá no final, a gente vai colher os frutos que a gente está plantando semana a semana. A torcida do Brasil foi em peso para Gravataí. Vocês estão confiantes que vai ter torcida também em Maringá, domingo? Com certeza. A torcida do Brasil, ela tem no país todo, né? Acho que a gente foi lá em Itu, eles fizeram mais barulho do que a própria torcida paulista, que estava vindo de um título estadual, que a equipe do Ituano tinha sido campeã paulista, estreando em casa, e nosso torcedor foi. E aqui, sendo um pouco mais perto, em Maringá, com certeza vai ter bastante torcedor chavante lá nos apoiando. Se acostumou a vencer nesses últimos anos e, inclusive, perdeu muito pouco nesse 2014. Para esta Série C, o Brasil, por esse credencial todo... Série D, né? Série D, perdão. É um dos candidatos a subir de divisão? Nós estamos trabalhando pensando nesse objetivo final, né? Que é o acesso para a Série C. Mas para que isso aconteça, a gente
não é de hoje que a gente está trabalhando, a gente vem trabalhando já, o Rogério foi montado quando se falava que tinha montado um time, que alguns falavam que o time de segunda divisão tal, comprovou que não era um time de segunda divisão, era apenas um momento do Brasil, se estava se passando na segunda divisão, mas eram jogadores de qualidade, jogadores que tinham uma experiência e que poderiam colocar o Brasil onde realmente ele deveria estar, que era na primeira. A gente conseguiu, se manteve, teve um planejamento, isso o Rogério, a direção, acho que as pessoas que planejaram isso têm total felicidade, porque o futebol se faz com planejamento e isso o Brasil tem bastante, tem crescido nisso, e aí os resultados vêm, né? Os frutos a gente está colhendo agora com o título do interior, agora essa arrancada boa no brasileiro, mas isso só serve se a gente conseguir o acesso. Então a gente pensa jogo a jogo, acho que é muito cedo ainda para falar em acesso, até porque tem belas equipes, são 41 equipes e só 10%, né, menos de 10% vai subir para a primeira divisão, para a Série C, então é difícil, mas a gente vai trabalhar jogo a jogo para que isso aconteça. Falasse das credenciais do Maringá como clube, né, da campanha que realizou no Campeonato Paranaense, deixando para trás equipes importantes. Mas individualmente, assim, pontos fortes do Maringá, assim, desta equipe que está jogando a Série D, vocês já conhecem? Já deu para estudar alguma coisa em relação ao adversário? Estamos estudando, a gente trabalha jogo, como eu já falei, a gente trabalha jogo a jogo, né? E a gente hoje já começa a trabalhar para jogar contra a equipe do Maringá. Lógico que a gente tem uma maneira de atuar. Isso o Rogério sempre deixou claro que não abre mão, a gente tem uma maneira que a gente atua e gosta de jogar, marcando forte, e agora a partir de hoje ontem já trabalhou ontem a gente fez um trabalho mais de regenerativo, né? Mas a partir de hoje a gente vai começar já a trabalhar para esse jogo que vai ser um jogo difícil, uma decisão, é uma Copa do Mundo, a gente sabe que nessa primeira fase são 8 jogos, e aí sim a gente vai poder depois da partida ver o que a gente trabalhou, se estava certo ou não. Márcio, após a vitória contra a Cabo Friense lá em Gravataí no domingo, tanto Montanelli quanto o presidente Ricardo Fonseca fizeram um apelo junto à imprensa para os torcedores para o ajuste nos salários, né? Que o Brasil passa por dificuldades financeiras. Isso, de certa forma, prejudica ou preocupa os jogadores, ou porque o Brasil está cumprindo dentro de campo com o que tem que fazer, né? Olha, os salários atrasados não é novidade para vocês da imprensa. O torcedor sabe que o Brasil tem dificuldade às vezes de pagar, mas isso é o preço de se ter um belo time, né? Então são jogadores experientes, jogadores que têm uma qualidade já, uma rodagem boa. E as dificuldades que o Brasil passa, as equipes também do país passam, não é só o Brasil que está atrasado. A gente não se preocupa porque eu já estou há 2 anos aqui, existiu atraso de salários, mas o Brasil sempre cumpriu com o que prometeu. Então a gente sabe que ter essa dificuldade, a gente espera que o torcedor compreenda esse momento e ajude, incentive o Brasil, porque a gente precisa da colaboração deles, deles se associarem, né, para que o Brasil consiga o mais rápido possível colocar os salários em dias, mas a gente entra em campo, não pensa em salário, a gente pensa em vencer, porque a gente vencendo as coisas começam a clarear, começam a melhorar, começam a vir patrocinadores que até então não tinham vindo ainda, e as coisas estão melhorando a cada dia. Então a gente sabe que o Brasil com certeza está buscando, a diretoria está buscando recursos para colocar os salários em dias, e a gente tem que pensar em jogar, em vencer e colocar o Brasil aí na elite, já colocamos na elite, né, do futebol gaúcho, e botar no cenário nacional, no mínimo aí para começar numa Série C e depois subir para uma Série B. Maringá, depois desse bom início, 2 vitórias já, dá para se dizer que um empate fora de casa, depois vai ter já o retorno ao Bento Freitas, é um bom resultado? Vamos buscar a vitória. A gente não abre mão de buscar os 3 pontos. A gente joga para vencer. Lógico que no final do jogo a gente estiver pontuando, dependendo da situação do jogo, um ponto é válido. Mas a gente joga sempre para vencer, independente de estar jogando em casa ou fora.
A nossa equipe tem uma postura de buscar o resultado, de buscar os 3 pontos. Agora vamos ver no final do jogo, se esse 1 ponto for válido, dependendo das circunstâncias do jogo, vale a pena. Lógico que a gente, se me perguntasse hoje, eu quero jogar. Não precisa jogar, me dá 1 ponto. Não, eu quero jogar porque a gente vai valer 3 pontos a partida, não vale 1 ponto. Então a gente vai estar sempre buscando a vitória. Lógico, dependendo da situação, no final do jogo a gente vê o que foi melhor, mas a gente vai buscar a vitória, os 3 pontos. Beleza. Valeu. Obrigado. Falou. Valeu. Ô, Carinho, ó.